militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos acham, eu quero externar a Deus a minha gratidão por esta oportunidade de estar participando do 14º Congresso Militantes Missionários. Quero externar a Deus a minha alegria pela vida do reverendo Adão Santos, bispa Egmara, cantor Miqueias, quebra tudo, meu amigo pastor Hugo, lá do Acre, cantora Jaciane, lá do Mato Grosso, e a cantora Helena, ali do estado do Pará. Eu sou do estado do Pará, cidade de Tomé Açu. Quero mandar um abraço também para os irmãos que nos assistem ali em Tomé Açu, minha esposa, missionária Maria, meus filhos e a igreja que eu pastoreio ali no distrito de Forquilha, Tomé Açu, no estado do Pará. E quero louvar a Deus pela sua vida, você que já se faz presente nessa noite e veio adorar o Senhor Jesus. Minha alegria pela vida de cada cantor e cada pregador também aqui nessa noite. O versículo 10 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 17: E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Podeis assentar. Senhoras e senhores, Atos dos Apóstolos, que nós sabemos que é Atos dos Apóstolos, mas foi o Espírito Santo que se manifestou agindo na vida da igreja e dos apóstolos, da igreja primitiva e dos discípulos também. Nessa noite, quando nós olhamos para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que começa com Saulo de Tarso, que respirava ameaças contra a igreja na época. E a Bíblia vai nos dizer que ele pede cartas para ir até Damasco. Pede cartas assinada, autorizada, para perseguir os discípulos e os irmãos que estavam em Damasco. Porque em Damasco tinha uma igreja, tinha um povo que adorava o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele vai respirando ameaças contra a igreja. Mas a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Damasco, a Bíblia é bem categórica em dizer que ele já estava próximo a Damasco. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu chegar em Damasco com o sentimento que ele ia de destruir, de parar os irmãos que estavam em Damasco. Por quê, pastor Luiz? Porque o Senhor apareceu no caminho. Parece que eu vejo aqui o inimigo se aproximando da igreja, mas o Senhor aparece quando o inimigo já está perto. Eu já quero liberar a primeira palavra profética para você. O inimigo pode até se aproximar para perseguir a obra do Senhor, mas se tem uma igreja que adora o Senhor, ele vai se manifestar e aparecer no caminho, por adversário não chegar até você. Eu vou repetir porque teve muita gente que levantou a mão e entendeu. O diabo pode até se aproximar da igreja, mas o Senhor não vai deixar tocar. Ah, meu Deus! Pedro vai dizer que o diabo, o inimigo, vive rugindo como um leão ao nosso derredor para nos tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados para nos guardar. Deixa eu te dizer, contra a obra do Senhor não tem sistema, contra a igreja do Senhor não tem nada que pode parar. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu, de repente veio uma luz, um brilho, um resplandecor, e Saulo caiu por terra. O Senhor falou com
com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. A Bíblia diz que Deus ordena agora que ele vai chegar em Damasco, na casa de um homem chamado Judas. Só que Saulo ficou cego. A Bíblia diz que ele passou 3 dias sem comer e sem beber, jejuando e orando, mas ele não tinha mais visão, estava cego. Agora Deus também aparece para Ananias. O Ananias, ele é um discípulo que está na cidade de Damasco. Deixa eu dizer para vocês, Ananias não é muito conhecido. Ananias, ele não é um protagonista, mas ele é alguém oculto, ele é alguém anônimo. Mas o Senhor aparece em visão e fala com ele. Ah, meu Deus, já tem gente agindo ali. Deixa eu dizer uma coisa: o fato de você ser um profeta que não é conhecido nas mídias sociais, não é conhecido por muito, não quer dizer que Deus não fala contigo. Tem muita gente que não é conhecido, que não tem muitos status, mas o Senhor fala, o Senhor aparece, tem intimidade. Deixa eu ver quem tem aqui nessa noite. Olha aí, tem gente que o nome não está nos cartazes, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e tem intimidade com Deus. Intimidade não é conhecida por status, não. É certo que Deus levanta, Deus dá nome, mas Deus ainda fala com os anônimos, Deus ainda fala com quem é desconhecido. Só quem acredita para estremecer o crato nessa noite. Isso, recebe essa palavra. Só quem tem intimidade com Ele reage nessa noite. A Bíblia vai nos dizer aqui algumas características de Ananias. Ananias era discípulo. A primeira característica de Ananias: ele era um discípulo. Para ser discípulo tinha que ser discipulado, tinha que passar por uma escola de discipulado, que tinha que sentar para ouvir e sentar para aprender. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus, em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, ensinou o discípulo dizendo: ide por todos, ensinai a todas as nações, fazendo discípulos. Jesus se preocupava com o discipulado. Uma vez João vai escrever no capítulo 13, versículo 35, que Jesus falou com os discípulos dizendo: se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Jesus se preocupava com o discipulado. Em João capítulo 15, versículo de número 8, Jesus também disse: nisto o Pai é glorificado, que vocês dê fruto, e se vocês derem fruto, vocês serão meus discípulos. Discípulo tem algumas características. Discípulo tem que amar, discípulo tem que dar fruto. Discípulo não é de qualquer jeito. Ananias não era qualquer um. Ananias era alguém que sentou para aprender, que sentou para ouvir, para poder um dia Deus se manifestar e aparecer a ele. Eu vou soltar uma palavra aqui nesta noite, me ouça agora. Tem muitos hoje que querem se levantar para ensinar, querem se levantar para falar, mas nunca sentou para aprender, nunca sentou para ouvir. Tem muita gente, deixa eu vou falar, Deus só vai levantar você quando você aprender a sentar para ouvir, a aprender a sentar para poder entender. Deus não vai te levantar de qualquer maneira. Quem está aqui nessa noite comigo, quem está aqui nessa noite comigo, ah meu Deus, Ele está procurando discípulos. Tem discípulos aqui nessa noite. Olha, tem. Olha o povo reagindo aí. Olha aqui em cima, tem discípulo, tem. Deus vai falar contigo. E Deus aparece para Ananias. A mesma visão que Ananias tem é a mesma visão que Saulo tem. Só que o propósito da visão de Ananias é uma, o propósito da visão de Saulo é outra. Saulo tem que receber a visita de Ananias. Ananias tem que sair da sua casa e ir até a rua direita para entrar na casa de Saulo, de Judas, que era um discípulo também que recebeu o Saulo, e ia estender a mão e orar por ele. Deus falou: a princípio
Ananias questiona com Deus. Ele tem tanta intimidade com Deus que ele pergunta: Senhor, é Saulo mesmo? Saulo é nosso inimigo, Saulo é nosso adversário, Saulo é nosso perseguidor. Ele prende, ele se levanta, ele ameaça a igreja. Só que o Senhor já tinha aparecido e mudou a história. Aí Deus fala com ele: vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Ananias vai. É mais uma característica de Ananias: ele foi enviado por Deus. Quando Deus aparece para Ananias, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui. Aqui nós temos outra característica. Eis-me aqui é símbolo, é significado de prontidão. É alguém que está pronto para ouvir Deus e atender o seu chamado. Quando Deus diz Ananias, o Senhor aparece: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, ele está dizendo: estou à tua disposição. E não é todo mundo que está à disposição, mas nós conhecemos algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada que estavam dispostas para Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, Abraão. Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Abraão tinha prontidão. Deus fala com Jacó, no capítulo 46 de Gênesis: Jacó, Jacó. Jacó responde: eis-me aqui, Senhor. Jacó tinha prontidão. Deus fala com Moisés no capítulo 3 de Êxodo: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Prontidão. Deus fala com Samuel no primeiro livro do profeta Samuel, e Deus fala 3 vezes, ele não entendia, mas quando o sacerdote Eli explicou para ele, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel tinha prontidão. Isaías capítulo 6 versículo 8, o Senhor diz: e agora quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Prontidão. Deus precisa de discípulos que tenham prontidão, que esteja pronto para ouvir a sua voz e para atender o seu chamado. Eu vou repetir: Deus precisa de pessoas que tenham prontidão para ouvir a sua voz e para atender o seu chamado. Deixa eu ver quem ouviu Deus falar nessa noite aqui. Deus está falando com alguém aqui, mesmo no anonimato. Deus está dizendo para alguém: eu falo contigo e tenho uma obra na tua vida. Deus está enviando alguém nessa noite. Deus está levantando alguém nessa noite. Só quem acredita. Levantou e foi até Saul. Observa que ele vai até uma rua, sai da sua casa e vai para uma rua para atender um chamado de Deus. Deus levanta ele com um propósito. Quando ele chega, ele estende a mão e impôs as mãos sobre Saulo. Imposição de mão na Bíblia tem um grande significado. Ele impôs as mãos para que houvesse a cura. Saulo foi curado. Na mesma hora ele passou a enxergar. Agora, senhoras e senhores, escuta. Ele não só estende a mão e põe a mão sobre Saulo para ele enxergar, mas ele impõe as mãos também para Saulo ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Saulo é alguém que Deus escolheu. Saulo é alguém que Deus transformou. E quando ele é curado da sua visão agora, passa a enxergar novamente, ele também é cheio do Espírito Santo. Deus escolhe alguém para encher do Espírito Santo, porque não tem como fazer a obra de Deus vazio. Vaso só presta cheio. Vaso escolhido tem que estar cheio. Reage nessa noite. Quando o pregador está pregando e alguém está emburrado, zangado, é porque está vazio, precisa encher. Quando Deus está falando e alguém não está entendendo, está vazio, Deus quer encher. Deixa eu ver se tem alguém aqui que Deus vai encher. Cadê os vasos escolhidos aqui? Cadê? Deus te escolheu para te encher. Deus te escolheu para encher. Paulo vai dizer: não vos embriaguei com o vinho da contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Deus está enchendo aqui. Deus está enchendo pessoas aqui em Crato, Ceará, nessa noite. Só quem quer ser cheio nessa noite, só quem quer ser cheio nessa
quem quer, cadê os vasos que Deus vai encher nessa noite? Cadê? Olha ali embaixo, já tem gente levantando. Cadê? Aqui em cima tem. Olha lá embaixo, olha aí. Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher. Olha lá. Segura aí, segura. Tô quase encerrando, segura aí. Deus tirou Ananias para ir até a rua direita por causa de um plano que ele tinha. Deus nunca tira alguém de um lugar para o outro sem ele ter um plano. Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, Deus tinha um plano. Deus chama José, leva ele para o Egito, Deus tinha um plano. Deus chama Moisés para voltar para o Egito, Deus tinha um plano. Deus chama Ruth para sair de Moabe e ir até Belém, Deus tinha um plano. Deus tira Neemias lá de Suzã para ir para Jerusalém, Deus tinha um plano. Deus tira Daniel para ir até para Babilônia, Deus tinha um plano. Até Jesus desce para o Egito por causa de um plano de Deus. Agora eu vou profetizar para alguém: Deus nunca vai tirar você de um lugar sem ele ter um plano. Meu Deus do céu, tem gente que veio de outra cidade, tem gente que veio de outro estado, até de outro país aqui, nos militantes missionários. Deus está dizendo: Deus te trouxe aqui porque ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano. Olha lá, ele tem um plano. Pastor Reverendo Adão Santo, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Deus levou Ananias até a rua direita porque ele tinha um plano para Ananias. Cantora Helena, Deus não te trouxe do estado do Pará à toa, ele te trouxe porque ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano. E Deus diz assim: hoje eu te encho, tu serás um vaso cheio por completo. A partir de hoje, quando tu louvares, haverás cura, haverá libertação, haverás milagre. Receba a porção dobrada. Deus está enchendo aqui, olha aí. Só quem tem plano de Deus reage. Só quem tem plano de Deus. Deus tem um plano, Ananias. Deus tem um plano. Deus nunca vai te tirar para uma rua sem o plano. Deus nunca vai te levar para outra cidade sem o plano. Deus nunca te leva para um estado sem o plano. Deus nunca te leva para um país sem ele ter um plano. Ele tem um plano. Fica de pé nessa noite, por gentileza. Estou sentindo a presença aqui. É face de Calabaxandarai. Olha o tanto de gente que tem plano de Deus aqui, ó. Milhares de pessoas aqui estão sendo tomadas por Deus agora. Agora, de acordo com o que eu preguei, você vai impor a mão sobre alguém. A imposição de mão desde o Antigo Testamento ao Novo tem um grande significado. Em Hebreus a Bíblia diz que ela tinha que ser usada pela igreja. A imposição de mão, você vai colocar a mão sobre alguém. A imposição de mão, ela agia na cura. A imposição de mão, ela servia na consagração. A imposição de mão, ela não podia ser precipitada. Paulo falou com Timóteo para não colocar a mão à toa em alguém, mas só por propósito e por projeto. Então, se essa pessoa tem projeto de Deus e plano de Deus, você vai colocar a mão sobre ela e vai acontecer o que aconteceu aqui em Atos capítulo 9, versículo 17. O Espírito Santo vai encher, aleluia, porque você vai profetizar. Se você é cheio do Espírito, essa pessoa que está do seu lado também vai ser cheia agora. Eu vou contar até 3.
decalai, deflaço de Candaraia. Eu conto 1 para o Pai, coloca a mão agora. Eu conto 2 para o Filho. A partir de hoje, essa pessoa nunca mais será a mesma. Eu conto 3 para o Espírito. Essa pessoa agora está cheia do Espírito Santo. Agora, olha aí, receba o Espírito Santo. Agora aqui no altar já está, ó. Olha aí lá. Olha o tanto de gente aí sendo cheia. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Deus está enchendo aqui agora. Olha lá. Meu Deus do céu. Já tem gente sendo batizada aqui. Reverendo Santo. Já tem gente sendo renovada agora, ó. Olha lá. Olha aí. Olha aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso é militantes missionários. Deus está enchendo. Receba. Receba. Olha lá. Olha lá. O Calabaxandaia. Até as crianças estão sendo cheias. Olha lá. Os senhores e senhoras. Recandará Xandaraia. Decandaraia. Dechoquemandaraia. Seja cheio. Cheio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como ter de fogo. Cantonei, Miqueias quebra tudo. Deus está enchendo aqui, ó. Decalacer, decalabacandaraia, decantaraxandaraia. Pastor Hugo Moura, o Acre é cheio do Espírito Santo através da tua vida, homem. Decadacandaraia. Agora, eleva candaraxandaraia. Agradeço a oportunidade. Militantes missionários vão avante a serviço do